Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Convido você a se colocar de pé. Vamos entrar na santa presença de Deus. Hoje é um culto diferenciado para o Senhor, na qual nós vamos render louvores ao Senhor. Põe a mão no altura do seu coração, vamos falar com o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede em nossas vidas de estarmos reunidos aqui nesta noite, meu Pai, um culto na qual é um culto de ação de graça. Nós queremos, meu Pai, exaltar o teu santo nome. Nós queremos engrandecer o teu santo nome. Pai, Senhor Espírito Santo, tem liberdade para a casa é sua, papai querido. As ovelhas são suas, Senhor. Haja poderosamente em nosso meio, meu Pai. Nos minutos que vamos ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo molda os nossos corações, que o teu Espírito Santo não venha nos alimentar a nossa fé, para que possamos sair durante essa semana cheio da fé no Senhor e com a certeza e com a confiança que no Senhor nós somos muito mais que vencedores, meu Pai. Vamos aprender nessa noite, em nome de Jesus, que o louvor é uma arma de guerra. Por isso, papai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. De Jesus, aplaude ao Senhor bem forte. Recebe, Senhor, recebe o louvor de adoração da tua igreja através das palmas. Recebe, Jesus, recebe a adoração da tua igreja com nossas palmas. Recebe, papai querido, é para ti, Jesus, é para ti, Senhor, aleluia. Aproveitando que você está de pé, convido você a abrir a palavra de 2 Crônica, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ouvir a palavra e depois nós vamos entoar louvores ao Senhor, porque eu quero profetizar. Se houver alguma coisa que está impedindo você de avançar, hoje Deus vai fazer um milagre acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo de número 20. Aleluia, glória a Jesus. Louvado, exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema nessa noite é louvor, uma arma de guerra. O subtítulo é vencendo as lutas por meio do louvor. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 20, capítulo 20, versículo 12, diz assim. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu já quero profetizar que o Espírito do Senhor está no meio da congregação nessa noite, está em nosso meio nessa noite, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Versículo 15. E diz: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Vos diz: não temais, igreja, nem vos assustei por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Deus Todo-Poderoso. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Versículo 19. E levantando-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tocoa, e saírem Josafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, ó vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estarás seguro.
creze nos seus profetas e prosperareis. Versículo de número 22. E quando começares a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e as montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e o de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão. Eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Diz assim: o meu louvor nesta noite será uma arma de guerra contra os meus inimigos. E nesta noite, no nome de Jesus, o Senhor vai me entregar os meus inimigos. Você crê nisso? Você crê nisso? Então podem tomar o teu assento. Aleluia. O texto que nós lemos aqui fala com o rei Josafá. Um grande exército vinha para guerrear contra o rei Josafá. E o rei Josafá, olhando para aquele grande exército, o rei Josafá falou: eu não tenho condições de vencer este exército. Este exército é muito numeroso. Eu não vou conseguir vencer este exército. Mas então o rei Josafá diz assim: a Bíblia nos dá um exemplo de batalhas vencida através de um louvor. E o texto que nós encontramos em destaque, o rei Josafá, ele se humilha diante de Deus com jejum. Ele se humilha diante de Deus com oração. A minha pergunta para a igreja nessa noite é: você tem jejuado? Você tem orado? Então se prepare, que hoje nós vamos aprender a louvá-lo de todo o coração. Eu quero já declarar que Deus está criando uma atmosfera espiritual neste lugar, e cadeias serão quebradas em nome de Jesus. E digo mais: vai alcançar a tua casa, vai alcançar os teus familiares, vai alcançar os teus parentes, em nome de Jesus. Encontramos então aqui, reconhecendo que ele não tinha força. O rei Josafá, ele reconhece que não tinha força para vencer os seus inimigos diante daquela batalha. Ao saber das nações, os inimigos vinham para destruí-lo. Ele não pôs nenhuma confiança no seu grande exército. Ou seja, ele não estava confiando no seu grande exército. Não porque o exército não era bom, não era capaz, não. É porque o povo era muito mais numerosos. Então ele não estava confiando na força dos seus braços. Mas ele reconheceu que dependia de Deus para vencer aquela batalha. Ei, eu não sei qual é a guerra que você está passando, mas nessa noite o Espírito Santo nos alerta e nos adverte: dependa de Deus, dependa de Deus, dependa de Deus. Não dependa da força do seu braço, não dependa das forças do teu braço, não dependa do teu conhecimento. Dependa de Deus, dependa de Deus. Ele reconheceu que dependia de Deus para vencer aquela batalha. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Nossas batalhas só serão vencidas quando entendermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Somos totalmente dependentes do braço do Senhor. E nessa noite, Deus, o Espírito Santo, quer uma igreja prostrada nele, com louvor e adoração. Esse homem tinha algo precioso dentro dele. Esse homem, rei Josafá, ele tinha algo precioso em seu coração, que transformou aquela situação que aparentemente parecia perda. Aparentemente, aos olhos naturais, Josafá parecia que perdera a guerra. Aos olhos naturais, Josafá achou que ele ia perder, não tinha como ganhar. Mas dentro do rei Josafá tinha uma fé. Dentro do rei Josafá tinha uma fé no Deus vivo e poderoso. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Onde você tem produzido, onde você tem descansado a sua fé? Por isso ele disse:
os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Falar no versículo 22, o rei Josafá diz para o povo: os nossos olhos estão postos em ti. Nós estamos passando por um momento difícil. Pediram a igreja, pediram a casa, mas eu falei assim para o Senhor: Senhor, os meus olhos estão postos em ti. Os meus olhos estão postos em ti. Então o Senhor sabe o que é melhor para a igreja do Evangelho, igreja do Evangelho Quadrangular do Quintino. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. E nós, quem está em guerra aqui? Você está em guerra? Então hoje você veio no lugar certo, porque hoje a sua guerra vai ser transformada em adoração para Ele, em adoração para Ele. Josafá obteve através da sua fé uma vitória inusitada. Ele venceu uma batalha sem usar uma arma. Ele venceu uma batalha sem atirar. Ele venceu uma batalha sem precisar guerrear com suas mãos. Ele venceu a batalha apenas louvando e adorando ao Senhor Jesus. Josafá, ele poderia ser como eu, como você, como nós, que às vezes oramos. Ele poderia ser como você, como nós, como às vezes reclamamos, ou como às vezes fala: hoje está chovendo, reclamamos, está sal, reclamamos, ou vemos. Adorar a Deus. Nós já estivemos aqui adorando o Senhor. Aleluia. O rei Josafá, ele adorou ao Senhor. Ele colocou, sabe o que o rei Josafá fez? Ele colocou os levitas na frente da batalha. Por isso que nessa noite nós temos aqui, vai ter um grupo aqui abençoadíssimo, adoradores do Senhor abençoadíssimo aqui, que eles vão estar louvando, como nós estivemos numa batalha. Nós estamos em guerra. Você está em guerra? Eu estou em guerra. Então hoje vai ter um campo aqui, um grupo de ministério aqui adorando ao Senhor. E quando à medida que eles adorando junto contigo, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Eu quero já que você comece a ter fé. Você começa a ter uma fé, ver o que você precisa vencer hoje. O que você precisa vencer. Não olha para o inimigo, olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. E à medida que estivermos entoando louvores aqui, esquece os adoradores aqui. São pessoas adoradores, tocam o instrumento maravilhosamente bem. Esquece tudo isso e faça você a sua melhor adoração aí hoje. Faça você a sua melhor adoração aí hoje. Como vocês, dançarinas, faça de vocês hoje a melhor adoração de vocês hoje. Em nome de Jesus. Ele colocou os levitas à frente dos soldados. E neste ato de fé, ele pôde contemplar o agir de Deus de uma forma poderosa, ao ponto que confundiu os inimigos, levando os próprios inimigos se autodestruíram. Sabe o que eu estou querendo dizer? Os próprios inimigos contra a tua vida, eles vão se autodestruir. Eles vão se autodestruir. E Deus vai te dar uma linda vitória. Entenda isso nessa noite. Mas para isso nós precisamos aprender a adorar a Deus em meio às lutas. Não é fácil não, né? Seja sincero. Quando você olha a despensa, não tem nada. Quando o seu filho pede leite, não tem nada. Quando você pega junto as moedas para poder comprar o pão, comprar o leite. Quando você bate a porta do emprego, parece que a porta do emprego não se abre. Não é fácil. Quando você acha que vai fechar um contrato gigantesco, você está quase a se alegrar e de repente não fecha. Sabe o que nós aprendemos? Continue adorando.
continue adorando, continue adorando, continue adorando em meio às lutas. Eu pergunto para você, como perguntei para mim, como tem sido o seu comportamento diante das suas adversidades? Como tem sido o seu comportamento diante contra as suas próprias lutas? Nós somos, às vezes, eu e você, nós somos os nossos próprios inimigos para vencer a nós mesmos, para agradar a Ele. Como está a tua luta? Ei, esteja nesta noite com o coração disponível para uma adoração perfeita para Deus. Deus não procura vozes maravilhosas, embora para quem canta precise estudar, para que cante, faça o melhor para o Senhor, toque, faça o melhor, mas o Senhor não procura isto, Ele procura o coração. Porque se o seu coração quer fazer o melhor para Ele, com certeza estudar é fichinha, porque você vai estar estudando para melhor para Ele. Então que o nosso coração nessa noite esteja sincero para oferecer a Ele uma verdadeira adoração. Sabe, a atitude de louvar a Deus deve ser constante em nossas vidas. Devemos, pois, louvar a Deus antes e durante e depois das dificuldades. Louvar a Deus quando se contar com a saúde perfeita é uma maravilha. E louvar a Deus quando está com o diagnóstico médico que só um milagre. Eu sei que não é fácil, mas é necessário adorar. Quando nós aprendemos na pastora Ludmila Felber, que passou por uma luta 3 anos parece, e o Senhor a recolheu, mas ela passou adorando e exaltando como uma grande guerreira, e nos deu um grande exemplo de fé. Ei, queremos ainda destacar alguns homens que tiveram atitude de louvor diante de lutas e foram vitoriosos. Um fato marcante que você sabe, no louvor durante a tribulação, foi a espetacular libertação de Paulo e Silas. Quando perseguidos e quando presos injustamente, sabe o que eles fizeram? Depois de ter o corpo dilacerado, depois de ter apanhado na prisão, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram a Deus, eles louvaram a Deus. E sabe o que aconteceu? Aquele louvor libertou eles da prisão literalmente. E houve um terremoto, um alicerce, e moveram as portas daquele prisão, e todos foram livres milagrosamente. Você está entendendo a força que tem um louvor? Você está entendendo o peso que tem um louvor? Louvor é uma arma poderosa. Então, adoradores do Senhor, não pare de louvar. Encontramos também Moisés, que confiou ao Senhor e obedeceu a Ele. E ele pôde ouvir um estrondoso barulho das águas se abrindo, o mar se abrindo milagrosamente. E este livramento fez com que Moisés colocasse para fora um louvor e todo o peso de 400 anos de escravidão do seu povo. Adore Ele. Durante as tribulações de guerra e perseguições ou dificuldades, a ordem material e emocional ou física, cantar parece ser um contrassenso, parece ser uma loucura, parece ser sem lógica, parece ser um absurdo. Mas nós não fomos chamados para viver pela lógica, nós fomos chamados para viver o sobrenatural, independente da situação. Adore e louve, adore e louve. Sabe, quando você está cheio do Espírito Santo, o louvor flui, o louvor produz paz, o louvor produz segurança tão grande que gera uma fé necessária para esperar resposta em Deus. Quem espera uma resposta em Deus hoje? Eu vou dizer algo para você. Dependendo da sua adoração, a resposta hoje vai ser entregue na tua mão. Eu creio no nome de Jesus. Deus
fala muito forte no meu coração: filho, hoje eu vou fazer algo sobrenatural acontecer neste local, e eu creio no nome de Jesus. E Deus nos deu até um presente aqui hoje para estar junto conosco. Vamos estar orando junto para unir o propósito no nome de Jesus. Entenda, igreja, o louvor é uma arma de guerra diante de uma batalha. O profeta Abacuque disse: se a alegria do Senhor, alegrei-me no Senhor em tudo que lhe me faltasse. Jó teve uma fé especial, uma fé que fez suportar aquele duro momento de perdas sem blasfemar, sem murmurar contra Deus. Sabe o que eu quero dizer? Esses cânticos representam superação de homens e mulheres de Deus, que em algum momento de extrema dificuldade creram sem duvidar. Sabe, nós precisamos crer mais e duvidar menos. Às vezes nós duvidamos demais e cremos pouco. Nessa noite, crer mais, duvide menos. Obedeça a voz de Deus. Através do louvor eles puderam expressar de todo o contentamento por terem recebido vitórias das mãos de Deus sobre as lutas enfrentadas. Sabe, como crente no Senhor Jesus, a nossa vida tem que ser de um constante louvor. A sua vida tem que ser de um constante louvor. Eu tenho aprendido muito que o segredo é adorar, independente das lutas, independente das dificuldades. O segredo é adorar. O louvor liberta, o louvor acalenta a alma, o louvor traz paz no coração, o louvor enche a boca de riso. Talvez você está com uma vida triste, angustiada. Talvez você que está na depressão, na ansiedade, como você está com uma tristeza profunda. Sabe que está faltando louvor. Fechar a porta do teu quarto, dobrar o seu joelho e adore Ele. Não precisa falar nada, só cante. Só cante, só entoie os louvores. Aquilo que você souber, o que você não souber, põe hoje louvor, você põe lá no YouTube, qualquer louvor sai lá. Entenda, nós como cristãos, aprenda a ser um adorador e consagre os seus ouvidos a ouvir somente adoração a Ele. Os seus ouvidos não foram consagrados para ouvir qualquer porcaria. Os seus ouvidos foram consagrados para ouvir adoração a Ele. O rei Josafá, ele não venceu a guerra escutando funk. O rei Josafá, ele não venceu a guerra escutando sertanejo universitário. O rei Josafá não venceu a guerra escutando músicas dos anos 80. O rei Josafá não venceu a guerra escutando sertanejo, escutando rap. O rei Josafá venceu a guerra adorando ao Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor com a sua boca, com a sua voz, com as suas músicas. As suas músicas precisam ser músicas que entoam louvores de adoração a Ele. A Ele. Ei, o louvor enche a boca de riso. Louvai ao Senhor. Lá em Salmo 150 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos. Então eu quero convidar a igreja nessa noite, Ministério de Louvor, posicionamento. Eu quero convidar a igreja nessa noite a entregar totalmente o seu coração neste período de adoração a Ele. Lembre-se, na guerra pode ser vencida através do seu louvor. A sua guerra hoje pode ser vencida através do seu louvor. Ofereça para Ele hoje o seu melhor louvor. Não esquece, desde o início da sua conversão, ofereça o melhor do que o início da sua conversão para Ele hoje.
Ofereça a sua melhor adoração para Ele hoje. Eu quero concluir dizendo: esteja com o coração disponível para uma adoração perfeita para Deus. Seu coração está disponível? Se coloque de pé se você pode. Eu quero profetizar que hoje esse altar aqui vai fumegar de uma tal forma que os adoradores eles não vão se surpreender do que Deus vai fazer através da vida deles hoje. Porque eu creio que através da vida deles hoje, cadeias serão quebradas, correntes serão despedaçadas, o jugo será despedaçado. Sabe por que o jugo foi despedaçado? Por causa da unção. A sua adoração nessa noite tem a unção para despedaçar o jugo.